Estamos no ar, este é o podcast Motorsport.com, edição 328, antes do GP do Japão, GP badalado, muitas notícias nesse meio tempo na Fórmula 1, e nós vamos repercuti-las aqui. Você já viu ao meu lado o Guilherme Longo, mas nós trouxemos aqui um convidado de respeito, Vitor Lugero, que tem um canal sobre Fórmula 1, mas nessa toada que a gente está tendo aí de intercalar os canais que falam de Fórmula 1 muito bem, e aqueles que a gente são referência pra gente, né, Guilherme? A gente faz questão de trazer aqui no nosso estúdio. E eu, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o seu tempo aqui, Vitor, em dedicar aqui o tempo para bater um papo sobre Fórmula 1. Muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço o convite, acompanho, obviamente, o podcast, então, para mim, estar aqui é um grande privilégio. E eu queria agradecer também, não só pelo convite, mas também por ter começado o podcast falando que um convidado de respeito, né? E não é de respeito? Você faz as zoeiras ali, o respeito passa meio longe, né? Ah, que isso. Não. Então, por favor, eu acho que é mais do que qualquer outra coisa, até para tirar sarro, até para fazer uma coisa brincando, há necessidade de estudar, de entender o contexto das coisas. Né? Isso é uma das grandes, como é que eu posso dizer, ironias do canal, né? Porque tem muita gente que chega no canal, chega no meu perfil de qualquer forma, pelas brincadeiras, pelas piadas, e acha que... Pelos apelidos. E as pessoas acham que realmente, tipo assim, eu não faço ideia do que eu tô falando, entendeu? Mas na verdade é ao contrário. Na verdade eu entendo, eu só não quero ter o compromisso com a informação, basicamente. Na verdade, o meu compromisso é com a informação. Se ela é verdadeira ou não, são outros que... Não, aproveitando que hoje é 1º de abril. Perfeito. Exatamente. Estamos gravando o 1º de abril, inclusive, que... Tem qual câmera, Jeff? Me fala essa aqui. Inclusive com algumas coisas que surgiram nas redes sociais, né? A Steak Sauber com o carro cor de carne, enfim. Um dia eu quero trazer aqui o Hit, né? Hit, se você tiver assistido e gostar de corrida, queremos você aqui para bater um papo também. Outros personagens fora do mundo da Fórmula 1 também serão sempre muito bem-vindos. Agora, bem-vindos ou não, parece que é essa questão dos pilotos da Red Bull, exceto, obviamente, Max Verstappen. E eu vou começar já colocando o Vitor contra a parede aqui. Olha só, a gente está com o assento 2 da Red Bull amaldiçoado, podemos dizer assim, e também sempre aquela qual é a palavra que quando tem uma empresa que tem muita gente que entra e sai toda hora? Fugiu a palavra, mas eu vou lembrar. Rotatividade. A RB também com assentos bem rotativos. Pegando a história, né, recente, uma equipe de 20 anos, a Red Bull, isso. A gente pode arredondar. Diria que a gente pode dizer que este é o momento de maior crise entre pilotos da Red Bull, senhor Vitor. Será que podemos colocar Eu acho assim? Que sim, por 2 motivos. O primeiro é o assento do lado. Porque você tem o Verstappen, que é implacável, e ele, obviamente, serve de parâmetro para quem está do lado. Esse é o principal problema. Fica refém, né? Isso. E o segundo problema, que eu acho que é uma coisa que é pouco falada sobre, é que eu acho que muito é jogado sobre a responsabilidade das pessoas que entram nesse segundo lugar. E eu acho que tirando o Pérez, que não veio do caminho natural da Red Bull, a grande maioria dos que foram assados, fritos ali, fazem parte da academia. Então acho que, na verdade, isso parte de um grande problema da própria Red Bull. Se a gente olhar, por exemplo, até 2 anos atrás, 2 anos atrás, a academia da Red Bull ela tinha um monte de pilotos. Você ia assistir Fórmula 2, Fórmula 3, o que tinha de carro pintado da Red Bull era loucura. Parecia que era categoria só da Red Bull. O ano que o Enzo fez parte da academia na Fórmula 2, ele era um de 7 pilotos. Isso, a gente tinha vários no grid com a academia da Red Bull. E hoje, se você olhar assim, quem que é o próximo? Porque o Radial já subiu, quem que é o próximo? E aí você olha pra Fórmula 2, você tem o Lindblom lá e meio que tipo assim... Acabou. Meio que é isso. Óbvio, tem a molecada na Fórmula 3, a Red Bull, óbvio, nunca vai parar. Mas se você olhar realmente prospectos, pessoas que estão próximas e tal, como é que vai ser, se o Radial não der certo, se o Lawson realmente não ficar. Então, assim, a própria academia da Red Bull tá meio escassa, porque é tanta gente que subiu e não ficou, ou então nem conseguiu subir. Então, assim, eu acho que sim. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que é um momento muito difícil para a Red Bull. Não só no segundo assento, mas com certeza no primeiro também, né? Porque também tem essa questão que todo mundo fala que o Verstappen não vai chegar em 2028, que é quando termina o contrato dele. Essa é uma das grandes dúvidas também. Eu apostava até
como foi o campeonato do ano passado, eu imaginava que o Verstappen ficaria até o final do contrato, mas eu também não acho que ele ficaria muito depois disso na Fórmula 1 como um todo. Porque ele adora dar entrevista o tempo todo falando que ele não pretende ficar na Fórmula 1 até 40 anos, Tá de saco cheio. que ele quer correr de outras coisas, ele quer correr com o pai dele, por mais que o pai dele não queira. Então eu realmente vejo o Verstappen como esse cara. Eu consigo acreditar nas palavras dele quando ele diz que ele não vai correr até os 40 anos. Eu acho que ele não vai ter saco pra isso mesmo. Mesmo se estiver ganhando. Se tiver A ganhando, vitória- se tiver ganhando, acho que é complicado, porque obviamente ele vai ficar lá enquanto ele estiver bem. Mas se a gente imaginar que um novo regulamento complicado para Red Bull e a coisa ficando mais apertada, eu acho que é difícil. Aí, obviamente, que se fala que ele pode ir para Mercedes, que ele pode ir para não sei aonde, o que também não é muita certeza de vitória. É. Então, assim, eu acho que, falando do Verstappen Red Bull mesmo, eu também acho que é uma situação difícil também. Eu não vejo ele saindo esse ano, sendo bem sincero. Eu acho que, pelo menos o benefício da dúvida do ano que vem, uma mudança de regulamento pode fazer bem para Red Bull de novo, por mais que o Adrian Newey não esteja lá ainda. Então eu acho que pelo menos até o ano que vem ele fica. Mas, de fato, garantir que ele fica até o final do contrato, eu também acho que não dá pra garantir não, entendeu? E aí, Guilherme, como que você vê? Até eu vejo que você está com histórico aqui, né? Red Bull. Dá pra encarar que essa talvez seja a maior crise de pilotos. A maior crise da Red Bull, não. Até porque ano passado, gerencialmente falando, foi uma coisa de louco. Foi um pesadelo. Foi um pesadelo. É que agora eu acho que a gente consegue jogar a culpa mais claramente nessa crise toda. Porque, assim, muita gente vai vir me criticar por falar isso, Sim. porque eu sou uma pessoa muito crítica do Pérez. Mas a gente precisa entender que o cerne dessa confusão toda hoje está no carro. Já se mostra, desde 2019, né, o Ricardo sai no final de 18, entra o Gasly em 19, que tem essa questão da maldição do segundo carro. O segundo carro que não performa, não entrega resultado, ninguém que tá ali consegue tirar resultado. E isso não minimiza as minhas críticas ao Pérez. Eu mantenho as minhas críticas ao Pérez, que fique muito claro isso. Mas a gente precisa entender que Mas que hoje todo mundo tem um outro olhar sobre o que ele não fez. Então. Quando ele pontuar de Cadillac, você vai criticar ele, não? Então, eu defendi o Pérez, a contratação dele pela Red Bull em 2020 foi uma decisão acertadíssima. Ele tava um pezinho e meio fora da Fórmula 1, né? 2 pés, né? Porque não era a única vaga que tava sobrando naquele momento. Eu lembro aquela coletiva online que... Nossa, assim, Você ele lembra? marca uma live no Instagram, todo mundo achando que ele vai anunciar, e não, era só um perguntas e respostas com os fãs. Nossa, frustração enorme aquilo. Atrasou, deu problema técnico, teve enrolação. Vai anunciar, não anunciou nada. Mas, voltando. Eu acho que é uma mistura dos dois. É a questão técnica do carro, que tá muito ruim. Nem o Verstappen tá conseguindo extrair performance do carro. E o que o Victor falou é real. Existe um problema de administração dos pilotos na Red Bull. E isso vai da própria equipe, da RB e da academia. O Victor pontuou muito bem. Uns anos atrás a gente tinha muitos pilotos. Hoje eu tô com a lista aberta aqui. Na Fórmula 2 são 3 pilotos. O Arvid Lindblad, que é visto pelo Marco como o futuro Verstappen. Já tem apelido pra você, o Arvid Lindblad? Não tem ainda. Tem que começar a pensar. Bolar aí. Vai que rola mais uma demissão aí no meio da temporada. Além dele, Oliver Guete e Pepe Marti. Na Fórmula 3 são 2 pilotos. O Nikola Tsolov e o Tim Trenitz. Desses 5, o único que eu vejo realmente com potencial de chegar na Fórmula 1 é o Lindblad. Que também já começou na Fórmula 2 também, tudo bem, teve uma corrida. Mas também não mostrou muita coisa também. Óbvio, tô falando aqui cedo, né? Mas enfim. Mas se precisar demitir alguém no meio do ano, ele tem os 40 pontos. Mas querendo ou não, ele já chega com pressão também, né? Ele começa a temporada da Fórmula 2 com pressão, porque fizeram toda aquela coisa dos testes pra tentar fazer com que ele chegasse aos 40 pontos. Ou seja, o menino já tá, tipo, eu vou ser o próximo. Mas qualquer pessoa, você pega o Antonelli, que o Toto vende como o novo Hamilton, o Russell era vendido como o novo Hamilton, agora o Lindblad vendido como o novo Verstappen. Há uma pressão muito grande que existe em cima desses jovens pilotos, porque querendo ou não, o Verstappen, quando ele entra na Fórmula 1 em 2015, ele quebra o paradigma da categoria de um jeito absurdo. Antes procuravam-se novos talentos, agora é obrigatoriamente o novo Verstappen, o novo Hamilton. Não é uma pessoa com capacidade de chegar na Fórmula 1, é uma pessoa que tem que ter a capacidade de chegar na Fórmula 1, de vencer corridas, de ser multicampeão. Não é nem campeão uma vez, é multicampeão. Então, todo o trabalho feito com esses jovens pilotos já é realmente para acabar com a mentalidade deles desde o começo. E vale lembrar que nem o próprio Verstappen chegando na Fórmula 1.
Não, o Verstappen Demorou- era extremamente demorou um questionado pouco. nos primeiros anos. O Vitor deve lembrar com certeza Sim. muitas batidas. Ontem, inclusive, uns amigos mandaram um link do um acidente do Verstappen em 2016, não, 2015. Ele estava na STR, ainda em Mônaco, que ele bate no carro do Grosjean, dá uma levantada e acerta ali na Sandevaux, uma narração engraçadíssima do Galvão. Aquilo era o Verstappen do Velho Testamento. Era um Verstappen afobado que cometia muitos erros e muitas vezes comprometia resultados da equipe por causa disso. O último, talvez, o grande exemplar ali de chegar na Fórmula 1 chegando foi o Hamilton, em 2007, ali da treta com Lewis Hamilton. Agora, até seguindo aqui esse meu roteiro aqui, vamos aqui, essa questão. Dá para quantificar o que é mais pesado hoje, né? Administrar uma possível saída do Verstappen para o ano que vem, ou para 2027, ou encontrar um companheiro mais à altura? O que é mais difícil para vocês? Ou se, uma terceira via, uma vez o Verstappen saindo, talvez tudo fique mais fácil dentro da Red Bull, porque você não vai ter uma referência tão forte. Eu ia falar outra palavra aqui que começa com Fó também, mas não posso. Mas o que pega mais hoje? Eles se reencontrarem ou administrar uma possível saída do Verstappen? Acho que o problema 01 é o carro. Porque se o carro tá performando, o Verstappen fica e a segunda vaga fica até entre 1 milhão de aspas mais fácil de você encontrar. Entre 1 milhão de aspas. Eu digo isso porque a equipe precisa de resultado, o Verstappen é o cara que vai entregar esse resultado, mas para ele entregar esse resultado o carro tem que ser bom. Ponto. Então esse acho que é o principal problema. E com certeza deve ser difícil você olhar para trás e não ver o carequinha lá para resolver, para fazer um milagre, né, mais uma vez, digamos assim. Então acho que o problema principal, com certeza, é o carro, porque não só tem a questão toda do resultado e tal, mas também como uma forma de você segurar o Verstappen. Partindo daí, eu acho que o maior problema, de fato, é o Verstappen começar a cogitar a possibilidade dele sair. Porque você encontrar um outro talento para repor isso, hoje no grid, você não encontra. Então, é muito complicado. Eu acho que numa lista de prioridades, e eu acho que a Red Bull também encara dessa forma, o segundo assento é o menor dos problemas deles hoje. Hoje. Eu acho que se a gente tivesse essa conversa exatamente um ano atrás, quando a Red Bull estava lá ganhando no Japão, como vai ter a corrida agora, e tava todo mundo achando que o Verstappen vinha para atropelar mais uma vez, eu acho que talvez a única discussão fosse será que o Pérez vai conseguir melhorar esse ano e tal? Mas eu acho que esse ano realmente a questão... É irônico a gente falar isso, que o segundo assento a menor das possibilidades, dos problemas. Com eles trocando o cara depois de duas corridas, né? Mas eu acho que é cada um tentando apagar o seu próprio incêndio, digamos assim, né? E vai lembrar que o Sérgio Pérez deu uma entrevista exclusiva ao Laurence Barreto, que saiu pouco antes da gente gravar aqui, e aí ele dá uma alfinetada, né, da Red Bull. Agora estão vendo que realmente é um carro difícil de guiar, Guilherme. Então, o Pérez reclamava há muito tempo, né? Ele falava que... tanto que era a tônica, né, dos anos do Pérez na Red Bull. Ele começa o ano bem, aí depois o Verstappen dispara e ele se o perde. rei da rua. E lembra? ele falava, Não, era né? Miami. Virava Miami, parecia que ele, virava chave. O rei da rua. E ele falava, né, que o carro começava mais ou menos igual para os dois, e aí quando vinham os pacotes de desenvolvimento, eram pacotes de desenvolvimento que beneficiavam mais o estilo de pilotagem do Verstappen, e ele começava a ficar para trás. O problema é que em algum momento a Red Bull se perde no desenvolvimento do carro. Isso inclusive me lembra muito, dadas as devidas proporções, a queda vertiginosa que a Haas tem em 2018, se eu não me engano. Porque a Haas entra na Fórmula 1 em 2016, ela entra bem, ela começa a primeira corrida, ela consegue um top 5. E ela se mantém ali quinto, sexto, sétimo lugar, e tem, eu não lembro se é 18, Eu acho que é mais 19. Que é no GP da Espanha, eles introduzem um pacote de atualização, e aí o carro cai e não volta mais, vai começar a voltar no ano passado só. A gente muda de regulamento, a Haas continua lá no fundo, e só depois que eles vão de fato entender o que tinha de errado. Então eu acho que sim, o carro é o grandíssimo problema, e aí eu vou jogar uma questão que eu não sei, vai parecer meio polêmico isso, mas eu acho que tendo o Verstappen na equipe, a Red Bull tá... ou das duas uma. Ou ela tá mascarando o problema, ou ela não está entendendo o problema. Vou voltar numa comparação que eu fiz essa semana no nosso programa Reta Final. Que o caso Verstappen e Red Bull me lembra muito Mark Marques e Honda na MotoGP.
O Marques estava lá tirando o resultado, campeonato atrás de campeonato. A Honda começa a perder um pouco de performance, mas o Marques segura. Difícil segurar o segundo piloto também, eu lembro. Sim, pô, em 2019, rodou muita gente. Em 2019, que o Marques ganha o Hexa, que é o título mais recente dele na MotoGP, o companheiro dele era o Lorenzo, um tricampeão mundial, um cara que bateu o Valentino Rossi. E o Lorenzo não conseguia tirar nada da Honda. O Lorenzo se aposenta no final daquele ano porque ele falava, cara, não tem o que fazer aqui. E aí o que acontece? O Marques tem um acidente, ele fica afastado, nisso a Honda despenca. E quando que a Honda começa a melhorar? Com a saída do Marques. Eu fico pensando nisso, se uma eventual saída do Verstappen não pode também beneficiar a Red Bull nesse sentido de, opa, parou, agora a gente tem que começar do zero, olhar esse projeto de novo, ver a fundo o que tem de errado e a partir daí reconstruir. Querendo ou não, a transição dos motores em 2014, quando entram os turbo híbridos, a Red Bull passou um pouco por isso, porque o Vettel sofre em 2014, quando ele sai para ir para a Ferrari em 2015, a gente começa a ver os primeiros passos da Red Bull. Em 2016, não à toa, o Verstappen chega, estreia vencendo. Ali a gente começa a ver um pouco de volta por cima da Red Bull. Então eu fico pensando, se talvez... E a gente começa a ver também, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, sempre uma toada que a Red Bull começava os campeonatos mais ou menos e na segunda metade deslanchava um pouco. Então, pra mim, eu fico com essa dúvida. Se talvez uma eventual saída do Verstappen, seja no fim desse ano, no fim de 2026, não ajude a equipe a finalmente perceber o que tem de errado. Porque a Honda na MotoGP foi isso. Agora, em 2025, 2 anos depois da saída do Marques, a gente tá vendo a Honda ressuscitar, começando a fazer boas performances novamente. Eu acho que no início do regulamento, eu acho que esse problema acho que não chegava a acontecer porque a Red Bull foi muito dominante, né? Então, eu acho que o Verstappen conseguisse sobressair muito, né? A gente via as corridas com 20, 30 segundos de diferença, e o próprio Pérez também conseguiu resultado, conseguiu vencer algumas vezes, fez algumas dobradinhas e tudo mais. Mas eu acho que agora, pega um pouco nesse ponto que você falou, sim, porque é realmente assim, a janela de operação do carro deve ser minúscula, entendeu? Então, os outros pilotos não conseguem ficar nesse lugar. E o Verstappen, ele tem, assim, é uma coisa que eu converso na minha própria live, inclusive, também. Eu acho que daqui a 20 anos, quando o Verstappen já estiver aposentado, todo mundo vai lembrar do Verstappen como piloto raiz, que briga, que peitava todo mundo, que era agressivo, não sei o quê. Só que eu acho que a maior qualidade do Verstappen é a adaptabilidade dele. Ele dirige qualquer coisa e ponto. Então a Red Bull lançou qualquer carro para ele nesse tempo todo que ele tá lá. E ele conseguia, até antes, quando a gente via a Mercedes brigando com a Ferrari, tava o Verstappen lá cutucando, incomodando os caras, numa época que a Red Bull não brigava por título. Então, assim, o carro da Red Bull não era competitivo e tava o Verstappen lá cutucando, incomodando o pessoal. Então, eu acho que o Verstappen, ele tem, de fato, essa característica de conseguir dirigir o que dão pra ele dirigir, né? Então, eu acho que isso, de fato, é um fator determinante, sim. Dele conseguir levar a equipe, de repente, por um caminho que eles entendem que é correto, porque o Verstappen tá entregando, mas, na verdade, aquilo lá tá levando eles para um poço sem fundo. Não que o Verstappen não sabe desenvolver o carro, o Verstappen tá estragando a equipe. Não é isso. Mas ele tem um jeito dele de guiar, e às vezes a equipe entende que aquilo é o jeito, mas, na verdade, tem que ter um balanço, né? Tipo... E a questão das vitórias, quando elas começam para valer, a partir de 2021, o título, acho que só fez aumentar isso. Ele primeiro tira o peso, eu acho que psicologicamente, e eu acho que faz ele entender melhor até o papel dele como piloto, e você percebe que ele virou um computadorzinho ali, né, guiando pra caramba, né, e aí ano passado, especialmente nos embates com o Norris, que ele entendia ali, entrava na cabeça do piloto, você não tinha um Verstappen tão cerebral. E acho que com o título, com esse amadurecimento, ele começa a jogar muito. Muito. E o Norris acaba sofrendo, talvez foi a maior vítima até agora, pós-Hamilton. Porque o Verstappen já esteve na posição do Norris. Sim. De ser o cara que tinha essa pressão para um dia ser campeão. Eu acredito que até muito mais do que o Norris, porque o Verstappen foi forjado para ser um campeão, né? Então, Pula assim, umas etapas, inclusive, né? muito. Então, acho que o Verstappen sabe pelo que o Norris está passando. Ele passou por até algo, acho que, não vou dizer pior, né? Porque o Norris apanha muito também nas redes sociais, mas... Então, ele sabe brincar um pouco com isso e o Norris, infelizmente... Absorve muito também, né? Não consegue se blindar tanto. Então, eu acho que isso... Essa manipulação, né? Esses jogos mentais do Verstappen realmente pega muito o Norris, né?
Você falou blindado, acho que já pode até ser uma pista do apelido do Lindblad, pode ser o Oliver blindado. A dica aqui, ó, se usar, por favor, sempre Vai ter que dar o royalty, né? Dar o royalty aí pra gente. Não. Não. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra ele, que eu já sei a sua resposta, mas você vai depois... A gente tá falando aqui, no caso, né, a gente tá falando do carro e tal, mas voltado à questão de pilotos, você mira a sua bazuca na culpa de quem é isso? Do quê? De qual essa crise de pilotos da Red Bull? Do Helmut Marko, que em última instância... A crise toda dos pilotos? Dos pilotos. É nele. Do piloto, não tô falando do carro. Isso. Ou, em última instância, exatamente o Christian Horner, que é o cara que acaba respondendo por tudo. Não, eu acho que é complicado, porque a gente sabe que tem uma guerra civil acontecendo lá dentro. Opa, já há um bom tempo. Então, assim, né, essa coisa do o Horner prefere um, o Helmut prefere outro, e lá dentro fica essa briga política lá já há muito tempo. Tailândia versus Áustria. Isso. Mas, assim, não defendendo o Horner, que também tem decisões dentro da equipe muito questionáveis o tempo todo, a questão é, quem é o 01 da academia é o Helmut Marko, e que é conhecido por ser muito linha dura e tratar os pilotos de formas também questionáveis há muito tempo. Ricardo Maurício que o diga. Então assim, eu acho que a responsabilidade da academia tá na mão dele, então é ele que tem que resolver esse BO. Não tem o que fazer, entendeu? Porque a gente vê assim, vamos pegar depois do Ricardo, que talvez tenha sido o último, talvez não, com certeza foi o último cara que bateu de frente com o Verstappen. Você pega o Gasly. Em meio ano ele foi assado, frito lá dentro da Red Bull. Ele desce e ele vai bem na Toro Rosso, AlphaTauri, o que for. E hoje, atualmente, na Alpine, apesar das limitações da equipe, também faz um bom papel. O Albon ficou um ano fora e dentro da Williams também fez um bom papel. Foi questionado a posição dele de protagonismo quando o Sainz chegou. E, independentemente da adaptação do Sainz ou não, ele está lá entregando muito mais do que a Williams sonhou em 2 corridas desse ano. O Pérez, tudo bem, o Pérez aposentou, saiu do grid da Fórmula 1, mas até chegar na Red Bull, ele tinha uma carreira decente como um piloto de meio de pelotão, conseguiu fazer algumas vitórias durante a Red Bull, teve uma campanha muito boa no final da metade de 2021, ajudando a equipe, ajudando o Verstappen principalmente, que eu também acho que, críticas do Pérez à parte, eu também acho que eu não acho que ele seja o bagre todo que pintam, entendeu? E o Lawson não teve nem tempo, entendeu? Então, e eu não tenho dúvida de que o Lawson, voltando para a RB, ele vai performar muito melhor do que ele estava performando na própria Red Bull. E o Tsunoda, ele tá indo agora para a beira do precipício, entendeu? Então, ou o Tsunoda realmente vai fazer a carreira dele nesse momento e ele vai resolver o problema da Red Bull, ou ele vai realmente acabar com a carreira dele no grid. Não tem meio termo. O Tsunoda não tem meio termo. Porque se o Tsunoda faz uma... Vamos lá. Se o Tsunoda faz uma boa trajetória com a RB até o final do ano, o melhor ano da carreira do Tsunoda, blá, 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 as chances dele de conseguir uma vaga em outro lugar já seriam mínimas. Porque tem pouca vaga por aí. Sim. Então ele talvez ficasse ali mesmo, porque a RB, a Red Bull, precisaria dele ainda ali por todo o contexto que a gente já falou que é dos pilotos e tal. Ele indo pra Red Bull e ele não performando, ele fazendo o que o Lawson fez, o que o Pérez fez e tudo mais, ninguém vai estar interessado nele. Ele vai virar um piloto reserva na Aston Martin por causa da Honda. E vai ser isso. Então, mas ao mesmo tempo você fala, então o Tsunoda deveria então o Tsunoda deveria recusar? Não deveria recusar, porque ele lutou até ali para conseguir essa vaga. É uma pena que ele tenha chegado no pior momento possível, né? E tendo pulado as fases e as etapas de preparação que o Lawson teve na pré-temporada, desde o final do ano passado e tudo mais. Então, assim, o problema, eu acho que se você olhar o histórico antes e o futuro, o presente, perdão, de cada um dos caras que passaram por ali, você vê que o problema não é só os pilotos, porque isso aconteceu múltiplas vezes e todos eles tiveram algum sucesso antes e depois quando eles passaram por ali. Então, se eu tivesse que mirar uma bazuca, era o Helmut Marko. E também pra ele falar um pouco de... Para de falar um pouco de bosta também. Ninguém aguenta mais também. Guilherme, eu sei que você mira sua bazuca para o Christian Horner, mas é interessante esse ponto que o Vitor trouxe. Não tem escapatória pro Tsunoda. Sim. Ou vai ser 8 ou vai ser 80. Não vai ter 40. Porque, assim, desde o ano passado,
Desculpa, gente. A gente defendia que o Tsunoda deveria ter pego essa vaga da Red Bull. Então, como o Victor falou, se ele faz todo o processo desde o começo, o Tsunoda teria uma margem maior de erro. Não seriam 2 corridas e vamos trocar pelo Lawson. Até porque tem uma grana pesada da Honda ali por trás. Mas o porquê que eu miro no Horner é que o título do podcast, a pergunta, título, Sim. é a pior crise de pilotos. Eu já trato a crise de pilotos como um sintoma de algo maior. E aí, pra mim, recai nas costas do chefe da equipe. O Horner, desde o ano passado, desde toda a crise que começou ano passado com a denúncia de assédio, etc., começaram a pipocar outras informações de problemas de gerenciamento do Christian Horner. A gente ouviu de bastidores, apurações internas das equipes do motorsport.com pelo mundo, que o motivo da saída do Neil e da Red Bull se chama Christian Horner. Que ele sentia que ele estava sendo maltratado pelo Horner lá dentro. E a saída do Neil desencadeia uma saída de outros nomes importantes. A gente está falando do Jonathan Whitley, que nessa terça-feira, 1º de abril, está assumindo o cargo de chefe da Sauber oficialmente. E isso entre muitos outros. Então, para mim, a crise da Red Bull se mira em Christian Horner. Recai sobre o chefe da equipe. Quando a gente fala dos pilotos, aí de fato a gente tem que olhar para o Marco, porque querendo ou não, é o cara que faz o gerenciamento da academia. A academia da Red Bull já teve uma taxa de sucesso muito grande. Não à toa, se não me engano, são 7 pilotos hoje que já fizeram parte da academia. A gente está falando de Verstappen, Tsunoda, Lawson, Adjar, Sainz, Albon. Faltam. Falou Gasly? Gasly. 7. Então a gente está falando de 35% do grid que veio da Red Bull. Isso mostra que sim, tem um trabalho de sucesso ali, mas nos últimos anos a academia está perdida. Não Mas à a maneira toa, como eles saíram, talvez, eu não vejo tanto quanto sucesso assim. mas o fato deles estarem no grid ainda mostra que pelo menos o processo de seleção de talentos do Marco é bom. A filtragem, né? O scouting deles é muito bom. Exato. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. O Durham, antes de entrar na academia da Alpine, era da academia da Red Bull. Sim, verdade. Entendeu? Então, pra mim é isso. Mostra a situação atual, mostra que o Marco tá meio perdido, porque depois do Lindblad não tem ninguém. Não tem pilotos com capacidade de chegar na Fórmula 1 hoje. E aí você olha o restante da academia, é tudo gente que tá mais longe. Eurocup 3, Fórmula 4 espanhola, Fórmula 4 britânica, Ginetta Júnior, tipo, é gente que tá há pelo menos 5 anos da Fórmula 1. Então a Red Bull nesse momento tá no mato sem cachorro. Literalmente. É isso aí, olha só. E o Guilherme citou aqui Jonathan Whitley, que vai estrear como chefe de equipe de Gabriel Bortoleto nesse fim de semana do GP do Japão. E o que vocês esperam? Vou começar contigo nessa, Vitor. Terceira etapa, né? Vai ser a 4ª corrida. Graças a Deus não temos sprint esse fim de semana. Nossa. Um fim de semana de gente normal. Como você está vendo esse início do Bortoleto e se você espera alguma evolução para esse fim de semana, alguma coisa ainda melhor que eu acho que ele já fez? Eu acho que a evolução ela é natural, né? Conforme ele vai tendo quilometragem, vai correndo, vai ganhando experiência, correndo em pistas que ele não correu ainda, como foi na Suzuka, China, agora no Japão, entendeu? E a pista de Suzuka, por mais que não tenham muitas ultrapassagens, é uma pista técnica, então acho que isso vai ajudar muito na evolução dele. E eu tô gostando. Eu acho que por mais do acidente que ele tenha tido na Austrália, que faz parte, as condições da corrida eram terríveis para todo mundo, não só para o Bortoleto. Até os pilotos mais experientes do grid sofreram, o Alonso teve um acidente e tal. Eu acho que até aqui o momento do Bortoleto é muito bom. Teve aquele pequeno erro na China, mas que faz parte. O Hülkenberg passou pelo mesmo problema. A diferença é que o Hülkenberg não rodou como ele rodou e acabou indo parar na brita. Mas os dois passaram pelo mesmo problema no mesmo lugar. E depois ele teve um ritmo alucinante. E aí o pessoal... Teve muita gente, obviamente, que gosta de questionar. Mas ele tava de cara... Teve muito hater nos seus canais? Não, no meu não. Porque eu acho que o público, pelo menos do meu público, eu acho que a galera, por acompanhar a gente conversando sobre, acho que o pessoal acaba filtrando às vezes. Às vezes a pessoa até tem uma síncope, alguma coisa, mas isso passa, assim, a pessoa acaba percebendo. Então pelo menos nas minhas redes não acontece, mas se abrir o nosso querido X lá, é um negócio tenebroso, né? É complicado. Mas assim, no geral, né? Eu acho que o Bortoleto tá indo muito bem, cara. Eu gostei de ver, tipo, da recuperação dele na corrida, principalmente, né? Tipo,
a margem que ele tinha pro Hülkenberg, ele ter tirado aquilo tudo, né, e ter conseguido fazer a ultrapassagem, por mais que o Hülkenberg tenha errado, enfim. Então eu tô gostando, acho que o Bortoleto tá fazendo aquilo que se espera dele. O carro não vai dar condição dele fazer muito mais do que isso. E eu acho que a primeira temporada dele é isso, é a adaptação, a mudança da Fórmula 2 pra Fórmula 1. Ela não é simples, entendeu? Por uma série de fatores. O carro não ajuda também, então acho que ele tá fazendo aquilo que ele tem que fazer, que é se adaptar, ganhar quilometragem. Dos novatos, ele é um dos que menos andou, se não o que menos andou, E isso tem que ser levado em consideração. Ele é o que menos andou. Ele é o que menos andou, o que menos teve preparação, então tudo isso entra em consideração. Então, eu acho que o mais importante pro Bortoleto é isso, é ele se adaptar, se acostumar, evoluir. Cada corrida é uma corrida e aquele papo todo, mas que é pragmático, é chato. O brasileiro quer ele vencendo corrida para ontem, mas é um processo, não tem o que fazer, entendeu? Então, eu acho que é natural, é normal. E vale lembrar, né, da mesma maneira que ele é um piloto novato na Fórmula 1, agora vai ter um chefe de equipe, porque por mais que tenha uma passagem mais do que vitoriosa na Red Bull, como chefe de equipe, também é um novato. Sim, é uma função completamente diferente, né? Que pelo menos o Jonathan Whitley, na Red Bull, ele tinha um cargo um pouco similar ao do chefe de equipe, né? Eu acho que o diretor esportivo hoje é o que chega mais próximo em termos de função do chefe de equipe. Aliás, Jeff, fechado aqui um comentário. Eita! Gabriel Bortoleto, para quem não está por dentro ainda, não vai correr nesse fim de semana com um carro temático de carne. Pelo amor de Deus. Seria uma ideia maravilhosa. Seria uma ideia maravilhosa. Eu não sei, Steak. né? Vai que alguém... Que a Sauber tem que tacar esse carro no fogo, eles têm. Pelo amor de Deus. Boa. Mas eu achei engraçado no reta final, a nossa live de segunda, eu fiz o comentário e eu vou repetir, né? Pra mim, a expectativa do Bortoleto é ter um fim de semana limpo. Porque até agora ele não teve isso. Acidente na Austrália, a rodada e depois o toque com o Duhan na China. Então falta pra ele um fim de semana limpo e que ele consiga terminar a corrida. Pra um fim de semana realmente de ponta a ponta, sem problemas. E aí alguém comentou assim, mas isso aí é querer pouco do menino. Eu fiquei pensando assim, tá, mas o que vocês querem? Vocês querem que o Bortoleto termine na zona de pontos? Desculpa, ele não vai terminar. A não ser que aconteça uma coisa que 8 carros abandonem para mais, as chances do Bortoleto pontuar hoje são mínimas. Então, Não é por causa da capacidade dele. É por causa do carro. Gente, a Fórmula 1, mais do que as categorias de base, é uma simbiose carro e piloto. Não é igual numa Fórmula 2, numa Fórmula 3, que os carros são um pouco mais nivelados. Você tem uma equidade. Não à toa, ano passado na Fórmula 2, de 28 corridas, se não me engano, foram 18 vencedores diferentes. É um número absurdo. Na Fórmula 1 isso não acontece. O ano que a gente tiver uma temporada com 24 corridas e 12 vencedores diferentes, a gente pode soltar rojão, que vai ser uma coisa maravilhosa. Então, pro Gabriel, minha expectativa é essa, um fim de semana limpo, sem nenhum problema, que ele não cometa nenhum erro, que ele não se envolva em nenhum acidente que não seja culpa dele, etc. E que ele continue fazendo o que ele já está fazendo na classificação. São 3 classificações, 2-1 para ele contra o Hülkenberg. Uma coisa que a gente Brasil, não imaginava no começo do ano. A gente falava, em algum momento do ano, ele vai conseguir chegar no mesmo ritmo do Hulk. Mas o começo da temporada, o primeiro semestre, vai ser ele se acostumando e ele se alcançando. Não, ele já crava o Hulk na primeira classificação E o do ano. Hülkenberg é bom de classificação. Sim. Ele é bom de classificação. Então, pra mim, é isso. É continuar fazendo o que ele tá fazendo em termos de classificação e corrida o mais limpo possível. Você falou de fim de semana limpo, mas você já fez churrasco? Steak? Ai. Você nunca consegue deixar... Gente, nunca tchau termina, pra vocês também. nunca termina tudo limpo. Você tem que fazer uma bela limpeza aí. Então, tudo isso pra tentar pegar carona aí nesse carro cor de carne. Né? Mas ainda falando sobre Gabriel Bortoleto, na semana passada, você que acompanhou aqui, que acompanha a Motorsport TV Brasil, conferiu uma entrevista exclusiva com o Oliver Heider, o superintendente de marketing da Porto, que é uma das apoiadoras de Gabriel Bortoleto, e ele falou como tudo começou ali dentro do contexto Gabriel Bortoleto, Fórmula 1. Dá uma conferida aí. A gente ficou sabendo na noite anterior da divulgação, que era às 6 da manhã.
Então, né, a equipe do Gabriel, a gente ainda com contrato, né, por conta da Fórmula 2, nos avisou isso por volta das 9 da noite. A gente meio que parou a equipe inteira, chamou todo mundo para um war room e falou, vamos fazer um barulho, né? A gente tá nessa conversa, a gente tem que apoiar e ainda dar mais voz para divulgar esse acontecimento. E aí foi uma campanha super legal, porque a gente conseguiu entrar com mídia de out of home, contando que o Gabriel tinha assinado para a Fórmula 1, né, com série de conteúdos que a gente preparou da madrugada inteira, literalmente. Eu ia vendo assim, não dormia, colocava despertador para ir vendo as coisas que o time ia mandando, para ver, não, isso tá legal, isso não tá, coloca o hino do Brasil nisso, troca essa imagem para aquilo, muda o texto para tal, para, sei lá, 7, 8 da manhã tá pronto para a rua pra gente participar da conversa. Então as coisas realmente são muito assim na hora mesmo. Tem zero um mega preparo, um mega cuidado por trás. Esse foi o Oliver Heider. Você acompanha sempre aqui nosso segmento de negócios Motorsport Business, sempre muito bacana. Entrevistas exclusivas, esclarecedoras, e é o que eu costumo dizer. A gente normalmente fala aqui daqueles que brilham na pista, também o nosso Motorsport Business traz as pessoas que brilham fora das pistas. Mas vamos falar de brilho, né? Vamos falar de uma dupla que vai ter o round número 3 para ver quem que pode brilhar no final, que pode ser o título por conta do carro, que é muito bom. Eu estou falando de McLaren e eu estou falando dos pilotos Oscar Piastri, Lando Norris. Vitor, e aí? Qual é a sua aposta? Até para eu anotar aqui, vou tentar... o que você imagina dessa briga, como ela está? Há realmente chances para o australiano superar o inglês? Ou como que você vê essa treta? Eu acho que chances tem. Eu acho que o Piastri, o final de semana dele na China, eu acho que foi realmente um GP para ele mostrar que ele pode sim brigar com o Norris. Eu acho que até o ano passado ele ainda tinha uma margem para o Norris. O Norris era substancialmente melhor que ele em classificação, em ritmo de corrida, principalmente quando você tinha que entrar a questão do gerenciamento de pneus e tal. Então eu acho que o Norris ele conseguia tirar essa vantagem para o Piastri, e esse ano foi diferente. Tudo bem, o Norris teve problema no freio na China e tudo mais, mas o Piastri fez uma corrida muito sólida na China, e eu acho que sim, eu acho que o Piastri vai mostrando realmente que ele tem condição de brigar com o Norris. E se a McLaren vai, de certa forma, até aqui, em apenas 2 corridas, nadando de braçada, pelo menos internamente vai se pintando uma briga interessante, né? Então, eu gosto desse Como você administraria isso, né? Daria uma corrida X ali para definir algum alfa ou vai até o fim? Cara, eu acho que é complicado. Eu acho que até o fim não tem como. Até o fim não dá. Eu acho que é preciso encontrar um momento onde a equipe vai entender quem de fato está brigando mais ou menos. A questão é, se os dois estiverem brigando, só entre eles dois, como é que fica a situação? Aí vai ter que deixar o bicho pegar. Então, tem aquelas decisões que nós, do lado do público, achamos questionáveis, do primeiro, do segundo piloto, das ordens de equipe, mas no final do ano é isso que faz a equipe funcionar de forma mais lisa, mais coesa, sem problema. A Mercedes fez isso magistralmente durante anos, a Ferrari também precisou fazer. No caso da McLaren é de fato complicado, porque o Piastri ele sabe que, até pelo gerenciamento que ele tem de um tal de Marco Webber, que já deve... que é cria da Red Bull e deve ter falado muito na cabeça dele também. E gerencialmente falando também é cria do Flávio Briatore. Sim. Modus operandi de Flávio Briatore, eu acho. Hein? Sim. Então assim, o Piastri ele não vai deixar muito isso acontecer. Eu acho que o Piastri, ele não vai em momento nenhum se deixar ser o segundo piloto da McLaren. Ou ele vai bater de frente com isso, ou ele vai procurar outro lugar. Uma das coisas vai acontecer. Mesmo tendo acabado de renovar. Eu acho que do lado do Lando vai ser a mesma coisa. Eu acho que dos dois, eu acho que não vai acontecer de um dos dois ceder e falar, não, tudo bem, eu vou ficar por aqui, como aconteceu com Bottas, por exemplo, que todo ano começava o ano e falava, esse é o meu ano, eu vou ser campeão. Eu fiz o retiro das montanhas. Aí fazia a primeira pole do ano, ganhava a corrida, ou ficava em segundo, chegava perto do Hamilton, depois de 3 corridas, beleza, irmão, vai ser o Hamilton. Beleza, e é isso. Eu não acho que nenhum dos dois vai deixar isso acontecer.
entendeu? Então, pro nosso lado do entretenimento, eu tô aqui batendo palma e comendo minha pipoca e esperando acontecer, porque foi o que eu falei, se a briga realmente ficar caseira ali, né, só da McLaren, vai ser um ano interessante de qualquer forma, entendeu? Até pros concorrentes, se um começar a tirar ponto do outro também, pros outros possíveis concorrentes também, a coisa fica mais interessante. Tem essa questão, né? Se realmente agora tem essa questão das asas, que me parece que a gente até discutiu isso na segunda-feira, né? Que talvez o intuito justamente de ficar aquele rigor ali em cima da questão das asas é dar uma segurada, né? Ali para o campeonato ter um pouco mais de graça entre equipes, né? Vai depender, talvez, a postura da McLaren pode mudar em relação ao gerenciamento da sua dupla. Nadando de braçada e também tendo algumas equipes, ou Verstappen Racing, né? Atrapalhando, e aí você pode talvez ter uma atitude diferente para com os seus dois pilotos. Ou não, Guilherme? O gerenciamento tem que ser o mesmo, independentemente se vai estar nadando de braçada. Eu acho que assim, se é uma briga interna dos dois, se a McLaren quiser aplicar alguma ordem de equipe, vai ser a maior burrice do mundo. Se não tiver Verstappen, não tiver Leclerc, não tiver Hamilton, ninguém enchendo o saco, basicamente, pra que você vai aplicar uma ordem de equipe? Porque aí você vai minar a situação da equipe. Vai rachar o grupo. Não, vai rachar. E aí a gente tem que olhar pros dois pilotos, né? E de novo, olá fãs de Lando Norris, tudo bom? Sou eu aqui. Não, o pessoal já tá acostumado, né? É que até agora não me cancelaram. Então, continuo falando Daqui do a Lando pouco Norris. vai. Uma hora vai. Uma hora vai. Mas é isso pra mim. Eu não vejo o Norris como uma pessoa que tem esse sangue frio de um campeão. Um cara calculista, mas assassino, por assim dizer. Eu vejo isso no Piastri. O Norris não tem esse perfil. Ano passado, quando ele tinha a chance de correr atrás do Verstappen, ele não soube aproveitar as oportunidades que teve. Tanto que o GP do Brasil, que era o momento que ele poderia realmente se aproximar do Verstappen, é um fiasco. E aí tem a questão da parte de gerenciamento da McLaren. Volto a criticar André Stella, que foi uma pessoa que eu critiquei muito no ano passado, por demorar horrores para determinar uma preferência para o Norris na briga pelo título, e mesmo quando determinou de uma forma que não dá. Tinha aquela coisa, não, porque o Norris é o primeiro, mas se o Piastri estiver lutando pela vitória, não vamos pedir para ele ceder a vitória ao Norris. Que tipo de ordem de equipe é essa? A McLaren ganhou o título de construtores por causa do carro, não por causa do gerenciamento da equipe. Então, o André Stella tem que aprender com as questões do ano passado para não replicar esse ano. Tem inclusive uma entrevista dele depois que o Verstappen é campeão. O Verstappen é campeão em Las Vegas, Qatar? Las Vegas. Las Vegas? Las Vegas. Acho que é. Acho que foi Las Vegas, é. Que aí ele fala assim, não, porque a briga pelo título de pilotos nunca foi nosso objetivo. Se nunca foi, por que tinha uma ordem de equipe que o Norris era o primeiro piloto? Então, assim, pra mim, são duas áreas muito interessantes. A dinâmica, Norris versus Piastri, perfis completamente diferentes entre eles. E se o André Stella vai repetir os erros do ano passado. E a questão do próprio Norris, ao perceber que uma vez ele superando o companheiro de equipe dele, ele vai ficar na cara do gol para um título mundial, se isso não vira um problema mental para ele. E aqui eu não estou desvalorizando, eu não estou querendo chamar de uma pessoa fraca, essas coisas. Assim, saúde mental é realmente algo muito importante a ser debatido hoje. Em outros casos do esporte como um todo, a gente observa isso de pessoas até de atletas que até deram uma pausa na carreira para tratar isso, que é algo muito sério. Mas, independentemente disso, essa questão de ele poder se ver como um futuro campeão, meu Deus, se eu continuar assim, eu vou ser campeão do mundo, isso pode acabar, de alguma maneira, atrapalhando ele, ou não, Victor? Eu acho que sim, porque foi o que eu falei, até o ano passado o Piastri, ele sempre demonstrou velocidade, mas ao mesmo tempo ele tinha uma margem para o Norris. O Norris, se você puxar os números de classificação, de corrida dos dois, o Norris tem uma margem considerável em relação ao Piastri, apesar do Piastri ser um piloto rápido.
E foi o que eu falei aqui, pelo fato de que na classificação o Norris, até por uma questão talvez de experiência, conseguisse sair melhor, por adaptação ao carro, à equipe, todos os procedimentos e tudo mais. E na corrida também o Piastri tinha muito problema com o gerenciamento do carro, principalmente dos pneus. Então ele começava bem e depois ele ia perdendo ritmo e ele não conseguia brigar por muito mais do que isso. Esse ano o Piastri mostra estar mais preparado. E o Norris deu para perceber, principalmente no GP da China, de que o carro para esse ano tem problemas. Não problemas que vão atrapalhar a McLaren brigar pelo título, mas ele tem pontos falhos, principalmente questão do vento ou o que for. Então o carro está mais traseiro, isso incomoda o Norris, e isso pode afetar o jeito dele de pilotar. Então a McLaren entende que esse é o caminho para o carro ser mais rápido, esse é o caminho para o carro ser campeão, só que ele começa a sair da janela de operação que o Norris gosta, ele começa a ter um pouco mais de dificuldade, e eu acho que aí é onde o Piastri de repente pode ter menos problema e acabar conseguindo encontrar essa brecha. Então, e aí, como é que fica, como você falou, a questão da cabeça do Norris, se ele começa a ver o Piastri chegar. E ele começa a falar, caraca, o Verstappen não tá brigando comigo esse ano, mas agora é o meu companheiro de equipe que tá brigando. Eu achei que ia ter um ano de paz esse ano e eu tô tendo guerra com mais um cara novamente, dentro da minha própria equipe, o que deixa tudo ainda pior. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que os próximos capítulos aí vão ser muito interessantes a ver se o Piastri realmente vai continuar nessa evolução. Porque se os dois, em ritmo, se equilibrarem, eu acho que vai ficar complicado pro Norris. Porque o Piastri, mentalmente falando, ele parece muito preparado. Muito mesmo. Beleza. Agora a gente vai falar sobre Ferrari, que também terá um Round 3 da sua dupla, apesar de que o Round 2 não foi muito legal. Os seus dois pilotos desclassificados por motivos diferentes, diga-se de passagem. Vitor, você acabou de falar sobre a McLaren, mas eu vou puxar aqui, eu quero entender o que você pensa sobre essa dupla e se a Ferrari vai continuar, né, ferrarando os seus dois pilotos. Ó, trocadilho. Só você sabe fazer as coisas engraçadinhas aqui, a gente dá um jeito também. Mas a Ferrari vai continuar ferrarando os seus dois pilotos, por mais que eles tentem tirar ali o máximo dos carros vermelhos. Eu acho que depois dessas duas corridas, eu acho que todo mundo começou até a desviar o olhar que era de Leclerc e Hamilton para a equipe, assim, né? Eu acho que o foco principal da discussão começa a voltar a ser para a equipe de novo, porque depois do final de semana da China e a desclassificação dos dois carros, a gente não vou dizer que considerava muito fortemente, mas imaginava que a Ferrari poderia vir para essa briga, até pela forma como terminou-se 2024 e tal, né? Então, eu acho que o duelo que todo mundo queria ver do Leclerc com o Hamilton, acho que ele perde força, mas ele perde um pouco dos holofotes, e os holofotes voltam para a equipe, e tipo assim, e aí, galera? De novo, mais uma vez, né? Rio em 2009, 2010, 2011, enfim. É complicado, assim, a gente queria realmente estar falando aqui de Leclerc e de Hamilton, mas eu acho que é difícil a gente imaginar isso com os problemas que a Ferrari tem enfrentado até aqui. Eu acho que enquanto eles não se encontrarem como equipe, vai ser difícil até os pilotos poderem saber o que eles vão querer para eles pro ano, né? O Leclerc, o Hamilton chegando na equipe, o Leclerc tentando se firmar contra mais um grande companheiro de equipe. Então, eu não sei, eu acho que a gente começou o ano olhando para um lado e até agora a gente está mirando os olhos para um outro ponto de debate, né? O mesmo de sempre, inclusive, né? O problema Exatamente. Lembra do Iñaki Rueda? Tá na Sauber, inclusive. Tá na Sauber hoje. Meu Deus, que medo. Mas aí parece, né, é sempre um convite a rever a história recente da própria escuderia italiana. É o dia da marmota, né? Parece que você tá vendo Putz, é verdade. acontecer de novo, tudo de novo, né? Inclusive, dica de cinema aqui, ou não tá mais no cinema há muito tempo, mas o Dia da Marmota é aquele filme Feitiço do Tempo, título em português, com Bill Murray, Sim. que ele sempre revive o mesmo dia 2 de fevereiro, dia considerado Dia da Marmota nos Estados Unidos, que ele sempre acorda sempre no mesmo dia, e por isso a referência do Vitor. Motorsport da foi via o cinema. momento Cine Eric. Cine Eric, um dos grandes filmes, eu acho que um dos belíssimos filmes dos anos 90, vale a pena
né, é o Feitiço do Tempo. O título em inglês eu não me lembro, mas... Groundhog Day. Groundhog Groundhog Day. Day, Isso aí, Feitiço do Tempo. Tudo a ver, mas tudo bem. O dia... Será que teremos mais um dia igual? Ou o Hamilton reclamando, ou, no caso, o engenheiro ali, um debate com o seu piloto. Ano passado era o Sainz, hoje agora é o Hamilton. O casos de família vai continuar, isso Vai. aí pode ter certeza. Vai. Mas eu defendo que a Ferrari é uma equipe que vem com tudo para esse fim de semana. Ela vai arriscar tudo porque ela tá devendo, ela tá precisando, né? Se a gente olhar numericamente falando, é o pior começo de temporada da Ferrari desde 2009. Aquela campanha desastrosa que a equipe não pontuou nas 2 primeiras corridas do ano, né? Terminou ali zerada. Mas muito por conta da desclassificação dupla, né? Sim, mas... Desempenho por desempenho, eu acho que não era... Se não tivesse sido desclassificado, não seria tão ruim assim. Só que quando a gente vê, por exemplo, que em 2020, com aquela carroça que a Ferrari tinha, mesmo assim o Leclerc conseguiu um pódio nas 2 primeiras corridas, mostra que a Ferrari está devendo muito, como o Victor falou, em comparação ao que foi o final do ano passado. Um final positivo que deixou uma expectativa muito boa para esse ano. Até porque a gente falava muito que 2025 seria um 2024.2. Só se resetam os pontos e começa de novo porque ninguém ia mudar drasticamente o carro por causa do regulamento do ano que vem. E a gente Então, imaginava a Ferrari como a grande ali, pra bater de perseguidora frente com a da McLaren. Então, começo de temporada bem abaixo do esperado, e eu acho que por isso que a Ferrari vem para esse fim de semana com sede de se provar, de mostrar que tem capacidade de fazer mais do que tem feito. Só que vai ser um fim de semana muito interessante, até porque a previsão do tempo é de muito frio. A gente tem a previsão Chuva não, né? Por enquanto, eu até dou uma olhada aqui daqui a Pra pouquinho. gente não ir dormir 6 da manhã. Quando a gente fez o programa na segunda-feira à noite, era 25% de chance no sábado e acabou. Mas, por exemplo, uma sexta-feira com mínima de 3 graus. Caramba. Então, eu acho que vai ser um fim de semana interessante. Enquanto vocês vão debatendo, eu vou ver a Por previsão do favor. tempo. Eu acho assim, no ano passado a gente teve a vitória da Red Bull, acho que o Sainz foi pro pódio naquela corrida. Então, assim, historicamente, pelo passado, recente, a gente sabe que o carro era diferente no ano passado. Vai saber se a Ferrari não pinta aí como, né, de repente, uma possível segunda força atrás, de repente, só da McLaren, né? Vocês querem a boa ou a má notícia? As temperaturas baixas continuam, muito baixas, Só só que- que a previsão de chuva já mudou. Olha aí, ó. 20% para sexta, 40% para o sábado, 60% para o domingo. Olha, 60? Segundo weathernews.com. Caraca! Aí, o início de ano impossível da gente ter o sono. Pô, é São dos inacreditável. justos. Poxa. Hoje a gente vim pra cá, eu fui dormir 5 da manhã. Nossa. Porque eu não consigo regular meu sono. Tenho muita dificuldade de regular meu sono. Então vamos imaginar no Japão, a corrida tá marcada o quê? Pra 2, eu acho, né? Então tá marcada pra 2, começa 3h30, né? Uma bandeira vermelha. Confusão. Não, isso se por um acaso não acontecer de daqui a pouco aparece previsão de um tufão pro sábado e a classificação é jogada pro domingo de manhã. Aí na classificação do domingo de manhã chove. Não, por favor. Né? Mudaram a posição ali do calendário do GP do Japão. Tudo bem, a questão logística, tal, não ficar indo, mas também entre outros motivos para fugir um pouco do mau tempo. E É aí o que mesmo acontece? problema de Spa. Vamos botar Spa um pouquinho antes pra fugir? Ih, vai chover do mesmo Choveu do mesmo jeito. jeito. É. Brasil, né? Brasil Tá, também. Brasil Exatamente. também. Em março ou novembro, Chove sempre a mesma chove. coisa. É. Inclusive ter chovido pior em novembro. É Não, verdade. impressionante. Eu lembro, né, a chuva, essa semana fez 32 anos, 32? Da segunda vitória do Senna 93. em 93 em Interlagos, corrida marcada pela chuva. Prost bate, enfim. Tem um Mas monte nenhuma delas o apocalipse de do ano passado. 2023. Não, o apocalipse, aquele que o céu... Da classificação de 2023. Da pole assustador. do Huckenberg. Não, a pole do Magnussen é 22. É, não, 22. o Verstappen faz a pole aquela, porque não choveu na classificação. Vai chover Isso. faltando 3 minutos quando já tá tudo decidido. Não, assim, o caos em Interlagos por causa do tempo ou do mau tempo, a gente mesmo se confunde aqui porque é praticamente todo ano. Virou uma rotina, enfim. Gui, você falou agora há pouco sobre Max Verstappen comparando com Mark Marques. Isso me fez lembrar agora que nós tivemos nessa semana
também mais uma edição do podcast, né? É isso aí, minha gente. Tivemos aí mais uma edição do podcast. Essa semana debatendo tudo sobre o GP das Américas, terceira etapa da temporada 2025. Uma etapa caótica, os pilotos querendo brincar de 100 metros rasos antes da largada, o safety car batendo sozinho. Essa do safety car foi A inacreditável. batida do safety car maravilhosa. Inacreditável. E na corrida, o que ninguém imaginava que poderia acontecer, aconteceu. O Mark Marques eventualmente cairia, mas ninguém imaginava que fosse na pista em que ele é o rei. Ele é o único com 7 vitórias em Austin, 7 em 11 provas disputadas lá. E a gente falou um pouquinho sobre isso no podcast dessa semana. Então, só conferir aí um pouquinho de Fausto Macieira falando sobre esse caos que a gente teve no GP das Américas. Confere aí. No fim das contas, a gente tem a seguinte situação de campeonato. O Alex com 87 pontos, o Mark 86, o Peco 75. Dá uma animada antes da gente dar sequência ao restante do campeonato, Fausto. Pois é, eu concordo. Eu acho que foi um fim de semana muito tumultuado. O Marcos tomou um tremendo capote na sexta-feira. Na véspera ele tinha falado na coletiva, ó, não vou deixar o excesso de confiança tolher o meu raciocínio. Tolheu. Então ele fez. Ele tomou um tremendo tombo na sexta-feira, se recompôs, chegou em terceiro, e aí no sábado fez a pole e a corrida sprint, a primeira volta, foi a melhor de todas as sprints que acontecem desde 2023. A meu ver, foi a melhor primeira volta de todas. E o Marques fez uma ultrapassagem. Primeiro quase caiu ali naquelas 3 direitas, na 17 ou na 18. Ele caiu, deu um atravessadão e recuou para terceiro. E fez uma ultrapassagem em cima dos dois, né? Ele passou o Alex e o Peco de uma vez só na curva 20, tomou a ponta e aí fez o show, né? Como se esperava que fizesse, mas já era um sinal de reação do Peco, né? Andando muito bem. O Alex Marques está em grande fase, a gente já falou isso aqui. E no domingo, depois da confusão, ele deu uma declaração: olha, na parte mais fácil da situação, eu errei, erro meu, pediu desculpas à equipe e tudo mais. Tá aí o grande Fausto Macieira. Eu sou fã do Fausto Macieira, desde a da época que ele comentava no Sport TV. Vitor, eu quero agradecer aqui, mas antes, pra galera que acompanha a gente aqui, mas por alguma razão dessa vida que não te acompanha, não sei por que vive em Nárnia, vive em algum lugar, fala pra galera onde eles te acham e onde eles podem prestigiar também o seu trabalho. Em todas as redes sociais, Victor Lugero, né? O mesmo nome que tá aí. Victor. Isso, Victor, né? Lugero, em todas as redes sociais. Só no TikTok, que não é porque no TikTok alguém roubou o arroba antes, eu tive que inverter o nome, Lugero Victor. Mas nas outras acham, Tem pessoal espertinho assim. Não teve jeito. Mas assim, né? É uma abordagem meio diferente. A gente trouxe a versão séria de Victor Lugero. Eu tentei trazer a versão mais da casa aqui, porque se eu fosse a de lá ia ser um pouco fora do eixo, assim. Porque lá, né, tipo, no sábado e no domingo, quando não tem sprint, né, eu faço o react das corridas, o que o pessoal brinca de radinho, né, então você liga a televisão, muta e bota na transmissão lá com a gente para poder acompanhar lá. Então a gente fica lá conversando com o pessoal e o pessoal do chat, obviamente, aloprando muito mais do que qualquer pessoa imagina. Então o pessoal vai brincando lá, vai. Obviamente que tem gente que tá chegando, começou a assistir há pouco tempo, vai se enturmando, vai tirando dúvida e tal. Então o pessoal vai batendo aquele papo. E os vídeos, obviamente, no canal do YouTube também, nessa mesma tocada. A maioria é mais neutro, mas o destaque, que é o resumo na segunda-feira, ele é mais escrachado, né? Então. Não, a gente se ótimos. Permite, né, ter um pouco mais de liberdade. Né? São ótimos e... Já foi cancelado alguma vez? Não fui. Pior que eu não fui. Eu até tento às vezes, mas eu... eu tenho que tentar com um pouco mais de força. Eu tava conversando isso, inclusive, na minha live, né? Todo mundo que conseguiu hoje ser popular um dia teve o seu próprio... O cancelamento pra chamar de seu. Eu não tive o meu ainda, né? Então eu tô buscando. Tem que ser orgânico. Tem que pode Tem que ser um cancelamento orgânico. Não dá pra cavar. Tem que ser aquele que depois... Ups. Isso. O pessoal percebe quando você tá tentando cavar um cancelamento. Tá mais esperto hoje. Vai acontecer. Uma hora vai acontecer. É isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez. Né? Assim, eu falei isso no início, mas agradecer demais a sua participação aqui. Primeira de algumas. A gente vai encher o seu saco aqui para você voltar até para
pra gente tirar um sarro daquilo que você falou hoje. É sempre bom apontar o dedo e falar, errou a previsão, não sei o quê. Talvez o fora do eixo vai ser na sua volta aqui, quem sabe. Agradecer ao Guilherme Longo, ao Jeff, sempre muito intrépido aqui na nossa técnica, e a você, principalmente a você que nos acompanha sempre, nos dá sempre grandes números de audiência, fazendo com que esse podcast seja o principal mais ouvido de esporte a motor do Brasil. Um grande abraço a vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Você que é fã do Vitor, também se inscreva no nosso canal. Você já está acompanhando aqui. Também tem conteúdo não tão descolado quanto o do Vitor, mas também com conteúdo aqui. Lá eu falo besteira, coisa séria aqui. É diferente. Às vezes a gente tenta sair do eixo aqui também, mas quem faz isso com mais estilo, mas também com grande humor, com bom humor, é o Vitor. Mas se inscreva no canal, também acompanhe a gente nas redes sociais. Um grande abraço, até a próxima semana e tchau, tchau.